E oi mundo! Hoje eu voltei pra falar de psicologia, hoje eu voltei pra falar de psicanálise, hoje eu voltei pra falar de moral e ética. Bom, é importante comentar que a moral e a ética, elas estão atravessadas no sujeito, elas estão atravessadas na sociedade, elas entram em todos os aspectos e decisões que a gente toma ao longo da nossa vida. E a psicanálise, ela não é moralista, mas ela age pela ética do sujeito, a ética do desejo. A ética psicanalítica é a ética do desejo. Então, antes de qualquer coisa, é bom pontuar o que é a moral e o que é a ética. Bom, a ética ela vem daquilo que move, daquilo que impulsiona o sujeito a fazer determinado aspecto. É o seu valor íntimo ético. É aquilo que você considera que tem um peso, que tem uma significação. E a moral ela está muito mais atrelada ao social, está muito atrelada ao que a gente faz com relação aos outros, aquilo que a gente faz esperando algo, esperando seja reconhecimento, seja chocar, mas está ligado ao outro. Um bom exemplo para pensar nisso é aquela frase que a galera posta no Face, tipo, vocês salvariam... Se você é um médico, você salvaria primeiro um bandido baleado ou um policial baleado? E, tipo assim, o médico não deve pensar nisso, ele deve agir pela ética médica. A ética médica implica em ajudar qualquer paciente que vem lá, tomando-se a gravidade da situação e a ordem de chegada. Nesses dois aspectos, se escolhe quem atender primeiro. Não é uma relação de valor moral, não se põe em jogo o que a pessoa representa, e sim que ela é um ser humano, que você precisa cuidar dela. Assim como a psicologia, a melhor psicologia não se tem um valor moral, não se tem o certo e errado dentro da especificação. Entretanto, a gente tem inúmeras terapias ou psicoterapias que elas prezam por um valor moral, aquilo que não é muito bem aceito e que pode ser corrigido, que pode ser transformado para algo que seja socialmente aceito. Enquanto a psicanálise ela não dá a mínima para a moral, ela sabe que ela está lá, ela sabe que o sujeito se articula com ela, ele toma suas decisões em base dela, mas o psicanalista ele é amoral, ele sabe da moral social, mas assim, dentro da sessão isso não importa, o que importa é a ética do desejo. Então aqui vamos explicar sobre o desejo e o querer, tomando como base o livro do George Forbes, Você Quer o que Você Deseja? Porque o querer ele é muito mais superficial, agora o desejo é da ordem íntima, é da ordem daquilo que mais se quer. Se você está em busca de uma namoradinha, mas você está falando só com garotas que vão te chutar, talvez o seu desejo seja ser chutado. Mas você continua falando, não, eu quero essa menina. Mas assim, tipo, não vai rolar, sabe? É da ordem lógica, com essa pessoa não vai dar. Ou a própria noção, por exemplo, de uma gravidez, uma moça que quer ser mãe, mas ela tem um extremo ganho de peso durante esse processo, e o que impossibilita a gravidez. Aí você fica assim, talvez você não deseje realmente ser mãe. Ou talvez você deseja, mas não queira. Porque o desejo é do íntimo, o desejo é aquilo que vai te impulsionar, o desejo é daquelas frases assim, não importa onde a pessoa tivesse nascido, dá pra sentir que essa pessoa estaria ali naquele lugar, naquela posição, que ela faria tudo para estar ali. Porque o desejo é da ordem justamente daquilo que mais se tem, mais se carrega de significados a você mesmo. Bom, nesse sentido, a gente tem a questão de novo de uma sessão analítica. A sessão de psicanálise, ela é sempre desligada da moral. Não se quer saber se o paciente, se o que ele vai fazer é errado ou certo, porque esse errado e certo vem da moral, vem da sociedade, vem de coisas, blá blá blá. O que se implica é no desejo, e é na responsabilidade ética do desejo. Porque, bom, você pode assassinar pessoas, mas eu quero saber assim, você está pronto para lidar com as consequências? E assim, você pode querer assassinar pessoas, mas o que realmente está te levando
a querer assassinar elas? Será que não é algo dentro de você mesmo? Será que não é algum assunto seu? Será que a outra pessoa não te ameaça a ponto de você querer aniquilá-la? A gente tem isso, por exemplo, nos extremistas. Muitos extremistas, a maioria deles, diga-se por passagem, é da lógica do eu vou exterminar aquilo que é diferente a mim, daquilo que não concorda com as minhas ideias, porque justamente a presença desse diferente me ameaça aquilo que eu já tenho dúvida, ameaça o meu Deus, ameaça a minha sexualidade, e põe em xeque que existem outras maneiras de ter prazer. E aí você vai lá e você mata a pessoa, ou você xinga a pessoa, você quer destruir o sujeito. Porque nesse querer destruir o sujeito, você mantém a sua fantasia, você mantém toda a sua estrutura psicológica que está naquele pensamento apenas. Você não tem que mexer em você, o problema é do outro. E aí você vai lá e aniquila o outro. Mas justamente, talvez o problema não seja o outro, talvez o problema seja que você não acredita muito nisso, você deseja outra coisa, você até gostaria de experimentar outras coisas, mas não se permite, existe uma grande inibição aí. Então você vai lá e aniquila. A relação do desejo é justamente aquilo que diz respeito a você, aquilo que você pode ou não dar cabo. Porque você pode muito bem gostar de determinadas coisas, querer ser determinada pessoa, mas assim, se você escolher essa saída, você vai perder muita coisa. Inconscientemente você sabe disso, inconscientemente você sabe que fazer a sua escolha, fazer a escolha do seu desejo, significa muitas vezes desapontar as outras pessoas, significa não ir com as expectativas delas, e significa ter um lugar, ter justamente falar, olha, me desculpe, não é sobre você, é sobre mim, mas eu realmente gostaria de fazer isso e não isso. Isso é frustrante numa relação social, é frustrante na sociedade que se baseia muito com essa noção do outro. Então, aí nos levam a leis moralistas, por exemplo, atentado ao pudor, porque pressupõe-se que existe um nível aceitável de nudismo, um nível aceitável de expressão do corpo. E aí vai ter aquelas pessoas que vão falar, ai, mas você acha certo isso, aquilo, aquilo. Mas justamente isso já entra na noção da moral, na noção de valores morais, na noção de que você não está ouvindo o desejo. A pessoa pode desejar fazer coisas em público. A questão é que ela também vai ter que lidar com as implicações do desejo dela, que essa parte é o que nos inibe, porque você tem que lidar com a consequência do seu desejo, a consequência de se fazer algo, sair justamente da resposta pronta, sair da resposta massiva, da massa, e encontrar o seu próprio jeito de se expressar. E aqui é interessante a gente comentar que a vida em si, ela é limitada, a gente tem um limite, mas a questão é justamente poder encontrar a subjetividade, poder encontrar aquilo que é seu, aquilo que lhe determina. E a gente tem grandes exemplos disso na arte, por exemplo, o Van Gogh, que dava aquelas pinceladas muito características do céu, e que foi muito criticado por aquilo, porque, bom, aquilo não era o céu da época, blá blá blá. Mas foi o jeito dele de passar para ele passar para a sociedade aquilo que tem nele. Olha, é assim que eu vejo tudo que vocês veem. Esse é o meu ponto íntimo, esse é o meu ponto de expressão. Bom, então é bem importante lembrar que assim, o caminho para a felicidade, se existe uma felicidade, porque a felicidade também se baseia muito na moral do que é estar infeliz, do que é estar feliz, mas o caminho para aquilo que a gente diz como felicidade no dia a dia é o caminho do desejo, de poder sustentar o desejo, de poder saber o que você deseja, de poder entrar em contato consigo mesmo e se questionar, bom, eu estou fazendo isso porque é meu desejo, ou estou fazendo isso porque eu quero agradar a outra pessoa, ou porque eu quero ser aceito, ou porque eu quero parecer uma pessoa dentro de uma rede social para assim
talvez poder ter um emprego X e tananã, o que não é da ordem do desejo, isso é sempre da ordem do outro. O desejo é íntimo. E quando você se conecta com seu desejo, quando você entende que você pode ir atrás dele, mas que haverão consequências, você consegue justamente uma maior circulação. E as outras formas de expressão, as outras formas de viver, elas não te assustam tanto, porque você já sabe o lugar de qual você responde. E você pode finalmente circular, você pode finalmente experimentar outras formas de querer, de gozar mesmo. E é isso. Bom, como leitura de hoje, eu recomendo Freud, o Eu e o Id, porque é a leitura obrigatória para entender um pouco sobre justamente a questão de querer e de se refrear das 3 instâncias da topografia psíquica. E também Inibição e Angústia, do Freud, de 1926, que ele fala justamente sobre não se permitir fazer-se de si, não se permitir tornar aquilo que se tanto quer. E o último livro de hoje é a Clínica do Real, também ali da galera do Jorge Forbes, do Impla da Clínica Lacaniana, que ele traz vários aspectos sobre essa questão do que seria o desejo, do que é dar cabo do desejo e do que é a expressão humana na sua singularidade. Então fica como hoje o pensamento: não traia o seu desejo.